Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre o capítulo 15 do livro Sistemas Distribuídos, mais precisamente sobre na parte de introdução do capítulo 15. É, então, do que é que se trata o capítulo 15? Ele está relacionado a tópicos e algoritmos relacionados a problemas de processamento, de problemática que os processadores têm para ordenar as ações e também, e eu acho até que principalmente, na parte de valores compartilhados em um sistema distribuídos. E também vai ter uma abordagem sobre falhas. Então, o capítulo ele começa mostrando um algoritmo de exclusão, que vai ficar na parte 15.2, e depois tem a parte da eleição, que a gente pode ver como implementar a eleição, que é na parte 15.3. E qual é a meta fundamental, digamos assim, do capítulo? Porque o capítulo ele mostra alguns algoritmos, um conjunto de algoritmos, com objetivos até variados, mas que tem uma meta fundamental em sistemas distribuídos, que é o que eu falei sobre como compartilhar valores para um mesmo para processos diferentes. Quando eu li isso aqui, eu pensei mais em processos comuns, como por exemplo processos locais no computador, porque dividem muitas vezes uma variável. Então tem o processo 1 e o processo 2. O processo 1 e o processo 2 eles têm acesso à mesma variável x. Se o processo 1 altera a variável x, quando o processo 2 for lá buscar a informação, não foi ele que alterou aquela informação. Foi o processo 1, isso pode dar problema. Eu estou querendo mostrar como isso pode ser crítico. Mas o bacana o exemplo que o livro dá, que ele dá o exemplo de uma nave espacial, porque no caso é algo bem complexo em relação à tomada de decisões. Então o livro fala, né? Imagine uma nave espacial e essa nave espacial essa nave espacial, ela, por ser bem complexa, é fundamental que os processos dessa nave ela concordem em algumas condições críticas. Como, por exemplo, o exemplo que o livro dá é se a missão está prosseguindo ou a missão foi cancelada. Então, não pode ter metade da nave achando que a missão foi cancelada e outra metade da nave achando que a missão está prosseguindo. Ou seja, essa nave ela precisa coordenar suas ações corretamente em relação aos recursos da nave. E a gente pode encontrar outros exemplos até mais específicos, como por exemplo os sensores da nave. Então, outra coisa que o livro deixa bem claro é para evitar o sistema de mestre e escravo. Mas por que evitar o sistema de mestre e escravo? Porque mesmo com falhas, algumas coisas elas precisam continuar, e não acontece isso no sistema mestre-escravo. Por exemplo, se o mestre cai, a gente sabe que os escravos eles também caem. Então não pode existir um sistema de mestre-escravo, porque, como eu acabei de dar o exemplo da nave espacial, se metade da nave está com algum problema, a outra metade tem que continuar. Tipo, você está no espaço, você tem que continuar. É imprescindível que algumas coisas continuem funcionando mesmo com falhas. E o sistema mestre-escravo não sei se é a palavra certa, mas não permite isso. Então, a abordagem de falha. Outro objetivo importante do capítulo, ao discutir esses algoritmos, é considerar as falhas que podem aparecer. A ideia parece ser, tipo, prever as falhas e conciliar essas falhas. É tipo uma previsão, verificar o que pode dar de errado e nos algoritmos já implementar o que poderia dar errado, entendeu? Abordagem de falha antes que ela possa acontecer. O capítulo, pessoal, 15, ele vai usar um modelo que o próprio livro ele apresenta no capítulo 2.4. E com isso a gente tem uma premissa meio que fundamental em sistema distribuído, que é o seguinte: um sistema assíncrono é impossível garantir que um conjunto de processos consiga trabalhar compartilhando valores e ter certeza
de que todos esses processos vão concordar com os valores, porque esses valores estão muito variados. Então é impossível dizer que todos esses processos vão concordar com o valor que está ali, entendeu? E a gente também vê o último ponto, que é a suposição de falha. Para simplificar tudo, o capítulo 15 ele presume que cada par de processo está conectado por canais confiáveis. Ou seja, por mais que existam falhas em algum processo ou em algum componente, isso não é repassado para o usuário, porque existe algum protocolo que fica mascarando isso para quem está usando a aplicação. E é isso é meio básico em sistemas distribuídos. Como exemplo, a gente tem o fato de que a gente tenta passar ao usuário, a gente que eu falo como desenvolvedor, que a gente tenta passar ao usuário que está usando que é apenas uma aplicação. Do mesmo jeito que essa suposição de falhas, a gente passa uma segurança para o usuário. A gente vê que no sistema distribuídos, o usuário ele fica aqui usando a aplicação, mas para ele é uma coisa só. Ele não entende que essa aplicação está rodando uma parte lá em, sei lá, um país ou então em outra cidade. Ele entende que, por exemplo, ele abre o navegador, ele entende que ali é o navegador dele, que ele está usando e que está tudo na máquina dele, ou que está tudo no server do site que ele está acessando. Mas quando ele acessa o site do Google, o Google está buscando outras informações, está fazendo outros processos que ele nem, não sabe, ele não tem ideia, e não é para ter ideia. É para passar essa segurança para o usuário, que ele está como se fosse numa aplicação local. Do mesmo jeito são as falhas. Esses erros, essas falhas, muitas vezes não é para ser repassado para o usuário, é para o sistema distribuído contornar esse tipo de falha. E essa é a apresentação aqui da introdução do capítulo 15.